Abra sua Bíblia comigo, lá em Filipenses, no capítulo 2. Vamos colocar de pé para fazer a leitura da palavra? Filipenses, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você pode acompanhar também pelo telão. Eu queria te desafiar, queridos, você que não está participando ainda de um grupo familiar, que durante a semana você se reunisse ou na sua casa, ou no seu trabalho, com alguém, ou com um grupo de pessoas, um grupo de amigos, para estudar a palavra de domingo. Então, durante a palavra, você anota a palavra, grava ela aí, amém? Importante que você esteja fazendo isso. No grupo familiar é feito isso, as palavras de domingo são discutidas lá no grupo familiar, novamente, os irmãos fazem uma leitura, né, do que cada um entendeu, amém? Então é importante isso. E o irmão que quiser um grupo familiar na sua casa, me procure, ou procure o Mateus, no final do culto, ou o Ronei, tá bom? Que é importante você participar aqui do grupo familiar, é fundamental, amém? A palavra do Senhor diz assim, Filipenses, no capítulo 2, verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos ler juntos agora, do verso 9 até o 11. 1, 2, 3 e... Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aleluia. Pode se assentar, dá uma salva de palmas para o Senhor. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém. Queridos, essa palavra é muito importante, e nós estamos falando sobre a série da maior riqueza que já existiu. E hoje, nós queremos, subtítulo da palavra de hoje sobre a questão do poder da unidade. Queridos, é muito importante, né? E hoje eu tinha pedido, liguei para a Marília e falei para ela pedir os adolescentes para fazerem para mim uma maquete da Torre de Babel. E eles fizeram, quem nunca viu a Torre de Babel, pode olhar, é muito parecido com isso. Amém? Oi? É igualzinho, é igual, né? Essa aqui é a Torre de Babel, para quem nunca viu, né? Amém? Às vezes você lê na Bíblia e não sabe como é que é a Torre de Babel, olha aqui, pode tirar uma foto depois do culto, tá bom? Pode postar, hashtag Torre de Babel, amém? Vocês estão de parabéns, né? Vai perder o emprego, né, de arquitetura, os meninos estão... Você viu que eles fizeram a maquete. Quem precisar de maquete, para lançamento de prédio, essa coisa, pode procurar eles, que eles fazem. Olha aí que beleza, né? Amém? Queridos, mas algo que é importante lá na história da Torre de Babel, para quem está acompanhando a leitura, né, lá em Gênesis 11, a Bíblia fala que a perversidade do homem chegou a tamanha grandeza diante de Deus, né? A geração humana, ela se deteriorou tanto, que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E para quem está acompanhando, né, e a Vanessa estava compartilhando também, é muito forte, né? Fala assim, olha, Deus se arrependeu de ter feito o homem, e isso lhe cortou o coração. Olha só, queridos, né? O coração de Deus foi cortado, porque ele se arrependeu de ter feito o homem. E a Bíblia diz, então, que Deus achou em Noé graça, e que Deus proporcionou que a raça humana continuasse, através da vida de Noé
e de seus filhos. Isso lá no capítulo 6 de Gênesis, capítulo 7. Só que chega no capítulo 11, é importante que a Bíblia fala que os homens se reuniram no vale de Setir, no nome do vale lá, e aí eles começaram a se unir com um propósito definido. E a Bíblia diz que os homens falavam ali a mesma língua e que eles tinham o mesmo propósito. E naquele instante, então, queridos, a Bíblia diz que eles se reuniram e primeiro eles disseram, olha, vamos construir uma torre bem alta, e uma torre que vai alcançar o céu, porque aí nós vamos ficar muito famosos, e nós não seremos espalhados pela terra. Por quê, queridos? A palavra que Deus tinha dado lá para Abraão, multiplique-se, espalhe-se e povoem a terra, né? Foi a palavra que Noé teve que dar prosseguimento. E a geração depois de Noé, né, poucos anos depois de Noé, já começaram novamente a criar a auto-independência de Deus. Já começaram a criar o mesmo pecado lá de Eva e Adão, né? Adão e Eva, né? Ele fala em Eva para pôr a culpa na mulher, né? Que a culpa é da mulher, amém? Os irmãos aí, né? Na maioria das coisas a culpa não é da mulher, né? Adão que estava certo, né? Olha, com um olho ruim para mim não. Amém? Queridos, mas é importante, né, o pecado de Adão e Eva, né? E o pecado de Adão e Eva era querer independência de Deus. E ali em Babel, a Bíblia fala também que eles queriam fazer uma torre que alcançasse o céu, para que eles fossem muito famosos e para que eles não fossem espalhados pela terra. O que eles estavam dizendo ali? Que eles, olha, nós vamos desafiar a ordem de Deus. Deus quer que a gente se esparrame aqui pela terra, nós não vamos nos espalhar, nós vamos ficar aqui mesmo. E nós vamos fazer uma torre, e essa torre vai alcançar o céu, e nós vamos ficar famosos, e nós não seremos espalhados. Deus não vai nos espalhar. Queridos, mas algo que é importante nessa história, é que a Bíblia diz que, olha, vamos fazer o seguinte, então, vamos começar a fazer tijolos. E a Bíblia diz que eles deixaram de construir com pedras, e construir com barro, e começaram a construir com tijolos queimados, bem fortes, e começaram também, a Torre de Babel. Você já viu? Não? Você viu, gente? Parece mesmo, quem olha vê, né? Queridos, mas é importante, né, entender isso, que eles começaram a construir então com tijolos queimados e betume, piche, ou seja, edificação forte. Por quê, queridos? Eles tinham a essência de Deus. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. E disse Deus, né, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e pouco menor do que Deus nos formaste. Então o homem e a mulher têm o poder de criar, queridos. Mas esse intento dos homens naquela época, né, eles tinham um só espírito naquele momento. Eles falaram, vamos fazer isso. E a Bíblia fala que eles tinham uma só intenção no coração. E Deus, a Bíblia diz que Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. E a Bíblia fala que Deus disse, né, naquele momento, olha, nós temos que confundir o homem, porque nesse jeito eles vão alcançar aquilo que eles colocaram no coração. Queridos, isso é importante entender, porque aquela obra não ia desafiar a Deus. Às vezes as pessoas olham e falam, isso vai desafiar a Deus, né? Deus ficou com medo deles. Não é isso. O que Deus estava fazendo ali era poupando o próprio homem, porque ele sabia que se a arrogância no coração deles, com aquele intento, com aquela obra, com aquele projeto deles dando certo, ia ser tamanha que o homem ia se perder de novo. E talvez Deus ia ter que trazer destruição novamente ali sobre aquele povo. Queridos, mas é importante nós entendermos isso até para o mal, quando nós alinhamos o coração, até para fazer o mal, quando nós temos o mesmo espírito, até para fazer o mal, quando nós temos a mesma intenção do coração. E nesses dias nós estamos estudando sobre a maior riqueza que já existiu, que é justamente isso. É do nosso coração que surge a vontade da vida. É do nosso coração que surge energia para realizar as coisas. E naquele momento, então, os homens se reuniram e eles queriam desafiar a Deus. E a Bíblia diz que se Deus não intervisse ali, eles iam conseguir novamente afrontar a Deus e talvez eles não teriam salvação para eles. Foi quando Deus, então, confundiu a língua deles. Queridos, essa estratégia que Deus usou, né? Tem um pastor que fala que o diabo é burro e que o diabo não cria nada novo. E que o diabo ele sempre olha alguma coisa e tenta fazer para o lado negativo. E algo que é importante nós entendemos aqui, que Paulo fala aqui também, aqui em Filipenses, é que é muito importante que nós tenhamos o mesmo pensamento, a mesma intenção, o mesmo modo de agir, o mesmo modo de pensar.
Queridos, e o diabo, para impedir que nós possamos agir da mesma forma, ter o mesmo modo de pensar, de agir, ele gera confusão na nossa comunicação. A mesma estratégia que Deus usou lá na Torre de Babel, o diabo usa também. Ele usa para interferir a comunicação do casal, não é assim? A Bíblia fala que o casal tem que se deixará pai e mãe e se tornará uma só carne. O que Deus fala, querido? Que o homem e a mulher, quando formam uma família, se tornam um só, tem unidade. E para o casal ser feliz, alcançar o propósito de Deus, ele tem que ter unidade no espírito, ele tem que ter unidade no pensamento, ele tem que ter unidade nas finanças. E o curso de casais trabalha muito isso, né, Ronei? De ter unidade, de orar junto, de ter um propósito definido. Queridos, o diabo ele usa essa estratégia. Quantas vezes a gente briga, porque você acha que a mulher fala uma coisa e o homem fala, a mulher acha que foi outra? Não é assim? Quem já brigou por mal entendido aí? Quase ninguém, meus irmãos aqui estão mais espiritual do que eu, né? Amém? Que às vezes Vanessa fala uma coisa para mim, mas como é que ela fala um negócio desse? Aí eu já fico nervoso. E às vezes eu falo uma coisa para ela, ela entende outra, e ela já fica nervosa também, e de repente você vai numa confusão, você começa a confusão, por quê? De mal entendido. Queridos, assim também no trabalho. Às vezes o diabo usa essa estratégia no trabalho, de trazer ruído na comunicação, trazer ruído, às vezes você fala uma coisa e a equipe não entende, ou você é mal entendido no trabalho, e aí começa ali um tititi, começa algo ali no trabalho, e de repente você está vivendo ali no inferno, no seu trabalho. Lugar que era para ser bênção, passa a ser maldição. E de repente Deus está te abençoando, Deus te abriu uma porta, e aquela porta começa a ter dificuldade, porque você está nessa situação. E às vezes vem esse ruído na comunicação. Queridos, é importante nós entendermos isso também, às vezes até na igreja acontece isso. Que às vezes é importante, queridos, a Bíblia fala que nós temos que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, a intenção do nosso coração e a força que a gente tem que colocar tem que ser no mesmo sentido. Mas às vezes um empurra para um lado, outro empurra para o outro. Não é assim? Por quê? Porque cada um, como Paulo fala, né, às vezes nós pensamos em nós mesmos. E aqui Paulo fala, olha, no verso 2, no verso 1, de novo, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Queridos, é importante que nós estejamos alinhados com o mesmo modo de pensar. É importante, queridos. Né? E aqui nós temos irmãos que vieram de outras denominações, quando Deus nos reuniu, tem irmãos que se converteram agora, tem irmãos que vêm de outras religiões, e é importante que exista um momento de alinhar o nosso pensamento. É importante que nós possamos nos entender, que tenhamos uma comunicação fluida, para que nós tenhamos o mesmo modo de pensar. Queridos, e Deus tem um projeto grande para a FAB enquanto igreja, Deus já me mostrou isso, eu tenho convicção de que vai ser a FAB daqui a alguns anos, amém? Deus já me mostrou até o lugar, do jeito que é e tudo, né? Mas é fundamental que primeiro nós estejamos alinhados, porque não adianta alguns chegarem lá, nós temos que chegar juntos, amém? E por isso que é importante, por isso que às vezes Deus segura um pouco algumas situações, e às vezes eu oro e falo, Deus, mas por que essa situação está segurada, está segura ainda, né? Vamos liberar esse negócio logo, vamos romper esse negócio, e o Espírito Santo tem falado muito no meu coração, é necessário que vocês cheguem juntos, amém? Isso é importante, quer dizer, essa é a palavra que o Espírito Santo deu para mim nesse sentido, mas eu tenho uma convicção, eu sei como é que é lá o nosso auditório top, eu sei como é que é os negócios lá, e às vezes quando eu chego lá no William, eu falo, nossa, aqui é pequeno, hein? Os caras ficam, você está louco? Eu falei, não, é porque aqui é pequenininho, aqui é top, mas é legal, né? Amém? Queridos, mas é porque eu tenho convicção em Deus, mas eu sei que nós vamos chegar lá, mas nós temos que chegar juntos, amém? Mas é necessário que nós tenhamos o mesmo modo de pensar. E aqui a palavra do Senhor continua dizendo, olha, tem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Queridos, se nós não tivermos o mesmo amor naquilo que nós fazemos, na nossa comunidade, olha para a pessoa que está do seu lado, olha para o irmão da direita, e olha para o irmão da esquerda ou da frente, dá uma olhadinha aí, né? Faz que nem coruja aí, dá aquela olhada 360, né? Queridos, o que a palavra do Senhor diz? Olha, se você não ama esse irmão que você está vendo, está pegando na mão dele aí, e diz que ama a Deus, você é mentiroso.
hipócrita, fariseu, o que mais? Mais adjetivo. Oi? Não ouvi? Pode falar alto. Raça de víbora, né? Sinagoga de Satanás, né? Quem mais? Amém? Tem muitas, né? Raposa velha, né? Jesus chamou Herodes. Quando Herodes começou a falar, o que essa raposa velha está falando aí? Fala para calar a boca, né? Tá certo? Queridos, mas o que é? A palavra do Senhor diz isso: se você não ama a pessoa que está do seu lado, que você está vendo, está pegando, que pisa no seu pé de vez em quando, te cotovela, né? Que puxa seu cabelo, que pega seu lanche primeiro. É assim? Se você não ama essa pessoa que está do seu lado e você diz que ama a Deus, você é mentiroso. Por quê? Paulo fala que nós temos que ter o mesmo amor, a mesma dedicação, o mesmo peso nas coisas. Porque se nós não tivermos isso, nós não estaremos em unidade. Nós não vamos estar alinhados com o propósito de Deus. E olha só o que ele continua dizendo. Mesmo espírito, a mesma afeição e compaixão, modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito. Queridos, é necessário que nós tenhamos um só espírito. E a palavra do Senhor nos diz, olha, vocês não têm recebido espírito de covardia. A palavra do Senhor fala que nós não podemos ter espírito de covardia. Se você tem sido abalado nesses dias por um espírito de covardia, queridos, é necessário que você mude a sua concepção em Deus, porque Deus não nos chamou para ter espírito de covardia. O espírito que nós temos que ter de intensidade, o espírito que nós temos que ter de força, de peso pelas coisas de Deus, de responsabilidade, tem que ser o mesmo. Se nós não alcançarmos essa unidade do mesmo espírito, nós não vamos conseguir alcançar o projeto de Deus. Nós não vamos conseguir andar, queridos. E quando você olha lá no Êxodo, né, que encerrou agora no plano de leitura, até a Vanessa Valim falou lá, mas o que estava errado era o último. Então os irmãos têm que correr mais na leitura aí, né, porque esse desse mês está certo. Eu fui olhar depois, Vanessa Valim falou e ela me passou. Então os irmãos ficam firmes no plano de leitura. Amém? E lá, na trajetória do povo para a terra prometida, a Bíblia diz que eles armavam um acampamento, né, paravam, Deus tratava o povo, aí andava mais um pouco, até chegar em Canaã. Queridos, é importante que Deus tenha tratado os nossos corações como igreja, como o povo de Deus, e é importante nós nos alinharmos isso. E para encerrar, a palavra do Senhor fala que é necessário que nós tenhamos também a mesma atitude. Queridos, e a atitude que Paulo estava se referindo aqui, ele disse, olha, tendes a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Por quê, queridos? Jesus sendo Deus, a Bíblia fala que Jesus sendo Deus, ele não usurpou, né, ser igual a Deus, ou que ele não levou em conta o ser igual a Deus, mas ele se humilhou. E aí a Bíblia fala que nós devemos, então, ter essa mesma atitude que houve em Cristo Jesus. As crianças, por favor, podem entrar quietinhas, pode ir no papai e na mamãe, silêncio, o pastor está terminando aqui já. Queridos, a Bíblia fala, então, que é necessária a mesma atitude. E o que é muito importante que Paulo fala aqui? Olha, você não deve se considerar melhor que seu irmão. Porque às vezes, queridos, muita coisa acontece porque nós consideramos o nosso irmão inferior a nós. Muitas vezes nós consideramos a nossa igreja inferior à nossa vontade. E às vezes nós pensamos, por que eu vou ajudar? Por que eu vou fazer? Às vezes você não fala isso, mas você pensa isso. Fala, não vou contribuir, não vou colaborar, porque senão a igreja vai crescer, a igreja vai prosperar, e não pode. Amém, queridos? E é importante você entender isso, que nós temos que considerar o nosso irmão, aquilo que nós estamos envolvidos, algo maior do que nós mesmos. Queridos, mas o melhor de tudo isso, é que quando você não pensa de si mais do que convém, como a Bíblia diz, o próprio Deus te exalta na posição, amém? E Paulo fala aqui, olha, o Jesus, porque ele teve essa posição, de mesmo sendo Deus se humilhar, Deus o exaltou, amém? E por isso que a Bíblia fala, queridos, que no reino de Deus a coisa é diferente, porque aquele que quer ser líder, aquele que quer ser maior no reino, ele tem que servir mais. A ordem no reino é diferente, e tem muita gente batendo cabeça por causa disso, porque não entende a dimensão e a ordem do reino de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que nós tenhamos o mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se entregou como servo. Amém? Que nós possamos servir o reino, queridos. E Deus vai cuidar das nossas vidas, amém? Quantos creem que Deus vai cuidar de nós? Queria que a equipe de louvor viesse aqui.